devocionais, assim como vocês. E existe devocional que ele ecoa dentro do nosso coração. A palavra, ela fica, eu leio, eu estudo, eu busco, mas existe palavras que elas vão e ficam, né? Elas ficam, que nem a de Pedro. Quantos ficaram aquela palavra de Pedro? Ficou no meu coração, né? E assim esta palavra, eu já estudei sobre ela, eu já ouvi, já li, e o Senhor continua falando. E o bom de tudo isso, que o Senhor, ele renova a palavra sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor, ela é renovada todos os dias. O versículo, o qual eu desenvolvi e busquei e dei continuidade a esse devocional, ele está lá em Gênesis, capítulo 29 e 26. Mas eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Gênesis, capítulo 29. Nós vamos dar uma leitura. O tema desta noite é a ordem visível de Deus. Primeiro ele prepara você, depois ele entrega. A ordem invisível de Deus. Deus, ele dá ordem e nós não vemos. Salmo 91 é bem claro. Ele dá ordem aos anjos para lutar ao nosso favor. E quantos você vê? Nenhum. Então existe ordem invisível do Senhor sobre as nossas vidas. Vinícius, põe esse pedestal aqui no meio, por favor. Então, existe nesse primeiro momento onde o Senhor, ele veio falando comigo, quão uma revelação maravilhosa ele fez. Eu vou ler com vocês Gênesis capítulo 29, eu vou ler a partir do versículo, metade do versículo 14. Interessante que aqui, né, no 29, é o encontro de Jacó com Raquel. Todos aqui já ouviram essa história de Jacó com Raquel? E diz que Jacó, ele chegou até o poço, ele estava nesse poço onde muitos davam água para os animais, para as ovelhas e tudo mais. E Raquel, lá está dizendo, Raquel era pastora das ovelhas do pai dela. Então ali já se fala que tem uma pastora. Pastora. Velho Testamento. Uma pastora que cuidava das ovelhas do pai. O que é pastor? Quando a Bíblia fala que é pastor, a primeiro modo, o que é um pastor? O que o Salmo 23 fala? Que o bom pastor cuida da ovelha. Então, se tem pastora, tem ovelha. Nós não vamos entrar nesse mérito, mas é bom, é importante, é informação. Ah, mas é pastora de animais. Quando Jesus, ele se compara com o pastor, ele também fala de ovelhas. E ovelhas eram o quê? Os animais. E agora somos nós. Mas vamos continuando lá no Gênesis 29, 14, que nós temos que andar sobre a Bíblia agora. Então Labão, aqui Raquel tinha levado Jacó até a casa de Labão, que era tio dele, e foi explicar o que estava acontecendo com Jacó. Então leiam para trás para vocês entrar dentro do contexto, porque não conseguimos falar tudo que gostaríamos de falar. Amém? Então lá em Gênesis 29, 14 em diante diz assim: Então Labão lhe disse a Jacó: Você é sangue do meu sangue.
Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, e o nome da mais velha era Lia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Não entendi isso aí. Depois fala assim, a beleza não se põe na mesa, então não adianta, né? Aqui está dizendo que ela tinha os olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Jacó não era nada bobo, né? Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que amava. Ele trabalhou 7 anos como se fosse uma semana, de tanto amor que ele tinha por Raquel. Então disse Jacó a Labão: entregue a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Gente, isso é a Bíblia, viu, gente? Tá? Olha que coisa, isso aqui da série. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa, mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva, a sua filha, a filha da serva, que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu. Esse é o versículo que nós vamos falar. Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana, a semana de núpcias, e daremos a você a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Então, ele trabalhou 7 anos, ele deitou-se com Lia, depois de 7 dias de núpcia, ele já pegou a Raquel e trabalhou mais 7 anos, certo? É o que está escrito aqui. E tem gente que fala que ele esperou mais 7 anos. Não, ele trabalhou mais 7 anos. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva, Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão mais outros 7 anos. Contexto da história. Mas o versículo 26 diz assim: o que Labão fala? Aqui não é costume entregar a mais nova antes da mais velha. Isso chamou muito a minha atenção. Dentro daquilo que o Senhor falou para mim, que nós vamos caminhar agora, a primeira coisa que Deus saltou aos meus olhos fala da igreja de Cristo. Por exemplo, nós queremos o céu, nós queremos viver com Cristo, nós queremos as bênçãos, ou seja, nós queremos a Raquel, nós queremos a beleza de viver com o Senhor, mas não queremos enfrentar a amargura de Lia. Não queremos enfrentar os desafios de Lia. Para nós conquistarmos a Raquel, que é o reino de Deus, nós temos que entender que nós temos as Lias para enfrentar no nosso dia a dia. Amém? Então, existem as palavras que vêm na Bíblia que não são apenas as histórias, não são apenas relatos, não são apenas um conto. Todas as histórias, elas são espelhos para nós. E Gênesis 29 e 26 é um desses espelhos espirituais. Jacó queria Raquel. Ele trabalhou por Raquel, ele sonhou com Raquel, mas Deus permitiu que Lia viesse primeiro. Isso não foi uma crueldade de Deus, isso é uma ordem. Não é um atraso, agora eu vou ficar 7 anos, agora mais 7, não é um atraso, é um processo. Ei, eu não sei o que você tem esperado do Senhor. O que eu sei é que às vezes aquilo que você está esperando, você ainda não recebeu porque é um processo. Amém?
Não é uma punição. Nossa, Deus está me castigando. Eu fiquei aqui 7 anos. Se fosse qualquer um outro que não são vocês, logicamente, que tivesse trabalhado 7 anos por alguma coisa. Vou falar mais a verdade. Se você tivesse trabalhado 1 semana por algo, e se aquele algo que você trabalhou não tivesse acontecido, você já ia ficar revoltado. Ainda mais 7 anos. Então não é uma punição. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que é previsto, que está aos nossos olhos, que nós sonhamos, porque não é a hora. Antes da beleza da promessa, antes da beleza de Raquel, vem a força de uma estrutura, da estrutura que muitas vezes na notícia, naquilo que você vê, eu fui enganado, mentiram para mim. Às vezes, passando por uma situação difícil, você às vezes fala assim, meu Deus, eu estou esperando tanto por uma promessa, por algo acontecer na minha vida, e não acontece. O Senhor está dizendo, olha, calma, eu estou estruturando você. Antes da alegria do cumprimento dessa promessa, vem o momento da preparação. A gente pode entrar no reino de Deus de qualquer maneira, queridos. Nós podemos conquistar o reino de Deus de qualquer forma. Nós podemos chegar na presença de Deus de qualquer maneira. Não, nós precisamos nos preparar. A palavra de Deus diz que o Senhor está preparando a igreja para estar com Ele. Nós somos a igreja do Senhor. Antes da mão de Deus entregar Raquel, o coração de Jacó precisava estar no lugar certo. Porque ele desejou Raquel, porque ela era bonita, porque ela era atraente. E o Senhor falou, opa, calma aí, Jacó. Eu não vou te dar, porque os teus olhos estão olhando de forma errada. Eu não sei o que você está esperando, eu não sei aquilo que você tem orado, mas o Senhor está te preparando e mudando a forma de você enxergar as coisas. A minha pergunta para você nesta noite é, Jacó, quando ele acordou, ele já tinha se deitado com Lia, ele foi reivindicar Raquel e, no entanto, Labão disse a ele, acaso eu posso dar a primeira antes eu vou dar a segunda, né? Porque a primeira, no caso, para ele seria Raquel. Aqui não é o costume. Ele fala, aqui não é o costume de entregar a mais nova antes da mais velha. Você consegue abraçar Lia antes de receber Raquel? Jacó. Você consegue esperar 7 dias e cumprir com aquilo que você falou que ia fazer? Abraça Lia, que você vai ter a Raquel. Porque entre o que queremos e o que Deus promete, existe uma estrada chamada processo. Eu quero dizer para você, antes de você receber a Raquel, antes de você receber o que você está pedindo, você precisa abraçar a Lia, que é o processo da sua vida. Você pode dar um glória a Deus. É que abraçar a Lia não é fácil muitas vezes. Não era o que você estava esperando. Não era o que você queria. Abraçar as coisas amargas que nos prepara não era o que nós queríamos. Abraçar as má notícias não era o que queríamos. Abraçar uma situação difícil não é fácil. É difícil. Mas o Senhor está nos perguntando, será que nós podemos abraçar a Lia? A Lia, ela veio com lágrimas. Talvez Jacó olhou e falou assim, olha, eu tô triste, mas eu vou abraçar, porque Lia, as nossas Lias, as nossas dificuldades, ela vem com lágrimas, mas eu quero dizer para você, quando você receber a promessa que é Raquel, ela virá com propósito sobre a sua vida. Quantos recebem essa palavra? Em nome de Jesus. Essa palavra, essa semana, ela fez vida na minha vida. Teve momentos que eu compartilhei com a pastora Isadora.
Ali nós chorávamos em lágrimas em ver que a palavra ela vai se renovando e vai indo para uma dimensão totalmente diferente daquilo que nós já ouvimos num dia. Nós nunca olhamos para a Lia e para a Raquel dessa maneira. Nós nunca olhamos a Lia como sendo um mundo que nos oferece coisas boas. E nunca olhamos para a Raquel, que é do eterno, daquilo que virá, da promessa de Deus sobre nós. Nós sempre olhamos para Lia e Raquel como engano. Eu quero dizer, vai além, queridos. O Senhor quer abrir os nossos olhos e dizer: ei, aguenta, persevera, fica firme, porque as Lias que você está enfrentando, ela faz parte para que você receba, esteja preparada para receber as Raquéis que virão. Isso é espiritual, queridos. Jacó desejava o que era bonito, o leve, o romântico, mas Deus entregou primeiro o difícil, o improvável e o não desejado, porque o difícil, o improvável e o não desejado é que forja o nosso coração. O improvável, o não desejável, porque é fácil fazer quando a gente gosta de fazer alguma coisa. É gostoso só fazer aquilo que a gente gosta. O difícil é a renúncia daquilo que nós não gostamos. Eu não gosto disso, mas eu preciso fazer. Se eu perguntar para você, você que já estudou, está estudando, que tem, vamos falar do primário, né? Matemática, português, história. Se eu perguntar para você, alguns aqui vai falar, não, eu gosto de matemática, outro, eu gosto de português, outros vão falar, eu gosto de história, outros vão ser que nem eu, não gosta de nada, mas tem que fazer tudo. Então, né? Olha lá, já teve a maioria aí. Só que nós precisamos, eu consigo passar de ano se eu não estudar todas as matérias? Não. Então, as Lias eu preciso ter para poder ser formada na palavra de Deus e na presença de Deus. Por quê? Por que o improvável e o desejado Deus entregou primeiro? Porque Lia é a estrutura que Deus quer que nós tenhamos. Raquel é a beleza da santidade de Deus. Deus, ele não constrói beleza sobre uma estrutura frágil. Deus, ele não vai dar nada daquilo que você não pode aguentar. Às vezes a gente fala assim, eu não estou aguentando mais esse peso. Às vezes eu estou falando, eu não aguento mais essa situação. Às vezes você está pensando assim, olha, essa Lia aqui está difícil, está pesada, está difícil. Eu quero dizer algo para você. Não está pesada não, sabe por quê? Porque se nós não passarmos por isso, nós não vamos estar preparados para receber as bênçãos de Deus, porque tem muita gente, Gleice, que pega as bênçãos de Deus antes da hora, faz o que com ela? Não sabe cuidar. Não sabe cuidar. Quando o Senhor entrega uma bênção, é porque Ele sabe que você vai conseguir cuidar. Quando a mãe gera um filho, ele tem a certeza que ele entregou, mas você vai conseguir cuidar, porque veio na hora certa. Vai cuidar como? Enquanto está na tua barriga, você é a única fonte de alimento daquela criança. Fica tranquila, ela vai nascer, Deus vai te dar condições de você cuidar. O que Deus te entregou primeiro não é o fim. Se Deus entregou essa luta, não é o fim. Se Deus entregou uma situação difícil, não é o fim. É essa situação, é o fundamento daquilo que Deus vai fazer e os seus olhos não estão vendo. Ele dá ordem invisível para nos ajudar. A ordem invisível de Deus. A ordem invisível de Deus. A fase que você está e não entende vai ser a fase que vai te sustentar. Porque quando você recebe, Raquel, a bênção de Deus sobre a sua vida, sabe o que você vai fazer com ela quando você passa por esses momentos difíceis? Sabe o que você vai fazer quando você receber a bênção, sabe? Você vai guardar, cuidar. Porque todas as vezes que você parar para pensar, você vai falar assim, eu não quero perder isso, porque eu sei o quanto me custou para obter. Foi isso que me sustentou quando eu saí do meu face a face. Porque eu falei, olha, Senhor, eu fui transformada. Então eu vou segurar essa bênção para mim. Porque as Lias que ficaram para trás,
ficaram. Hoje eu quero viver com as bênçãos e a promessa que o Senhor me deu. Deus está nos fortalecendo por dentro. Deus, Ele está nos fortalecendo. Como que você cria força? Força. Queridos, a ordem invisível de Deus, ela nos faz enxergar no natural. É no natural. Ontem, sexta-feira, eu fui gravar para Defensoras do Lar e eu levei uma profissional de musculação. Como que nós vamos conseguir sustentar algo? Treinando. Como que você consegue? Você ergue um peso, você começa com gramas, quilos, depois vai aumentando. Porque você vai colocando a resistência, você vai ficando resistente para sustentar aquele peso. Assim é o Senhor também no espiritual. Nós só vamos conseguir ser sustentado quando nós nos fortalecemos. E como que são esses exercícios que vai nos fortalecer? Como são esses exercícios? Através muitas vezes dessa dificuldade que você está passando, o Senhor está te fortalecendo. É essas dificuldades, então não fuja. Não fuja das dificuldades. Pare de rejeitar o que Deus usou para te amadurecer. Pare de rejeitar aquilo que Deus está usando para fazer você se tornar forte. A estação que nós vivemos, talvez não é aquela exatamente que nós pedimos para viver, mas é aquela que nos prepara para aquilo que nós sempre quisemos. Ninguém quer passar por uma situação difícil. Mas eu tenho certeza que quando você passa por uma situação difícil, você pode não entender, passa aquela situação, você passa a ter uma vida, aí passou, você fala, nossa, graças a Deus, passei por tudo isso. Você passou mais forte, quando vier um vento novamente, você vai estar preparada naquilo que você passou. Porque o inimigo, ele pode tentar te provocar e cair uma vez. Mas se você tirar disso uma grande lição na sua vida, ele não faz você cair pela segunda. Você fica atento. Eu quero deixar aqui algumas verdades sobre isso. A perseverança é a ponte entre o que Deus quer e o que Deus prometeu. Se você não entende aquilo que você vai receber, eu só quero dizer para você, persevere. Falta pouco. Aguenta firme. Você vai sair das lias para reencontrar ou receber a Raquel. A promessa. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Mas quando ele viu que era Lia, ele desistiu? Ele perseverou. Então o segredo para mim e para você, nas situações complicadas, é a perseverança. Não importa, nós vamos perseverar. Estamos passando por situações difíceis. Estamos passando por situações difíceis economicamente pelo nosso país, global. Mas nós sabemos em quem nós cremos. E Ele vai nos sustentar no meio dessa dificuldade. Em nome de Jesus. Nós não vivemos por notícias. Nós vivemos por milagre. Perseverança é aquilo que ele fez quando viu que era ali, ele não desistiu. Perseverança é
Não é eu gostar daquilo que eu estou perseverando. Não, perseverança não é o gostar. Perseverança é se manter, é ficar na posição que Deus mandou você ficar. Se você decidiu algo, se você realmente orou ao Senhor e aquilo o Senhor abriu para você um entendimento, persevere naquilo até o fim. Seja 7 mais 7 mais 7. Perseverar é continuar sentado à mesa do Senhor. Perseverar é, mesmo quando o cenário não faz sentido, eu persevero. Mesmo quando o coração sente dor, eu persevero. Mesmo quando eu recebo uma palavra negativa ou contrária, eu persevero. Eu persevero mesmo quando a recompensa e o milagre demora. Eu persevero. Quantos aqui vão perseverar? Diga assim, eu vou perseverar. Não só hoje, mas durante toda a minha vida. A perseverança não é um dia, 2 dias. E Jacó perseverou, e Jacó ficou, e Jacó casou com Raquel. Se você ler a história dela, Lia dava filhos, Raquel era estéril. E Lia tentava, olha a vida também de Lia. Lia tentava querer que, ela sabia que Jacó não gostava dela, tinha um filho, tinha outro filho, agora ele vai gostar de mim, tinha mais um filho, agora ele vai gostar de mim, tinha outro filho. Raquel era estéril. Por quê? Porque Deus estava trabalhando ainda na vida de Jacó. Porque se Deus desse filhos para Raquel, já de começo ele ia desprezar a Lia. Eu quero dizer algo para você, não despreze as Lias que o Senhor coloca na sua vida. Ela vai gerar algo novo com e sobre você. Coisas novas Deus está fazendo. É gostoso cantarmos que coisas novas o Senhor está fazendo. Mas o Senhor vai fazer as coisas novas de Raquel, se eu não pular as coisas que eu estou passando com Lia. Eu não sei quem é a Lia da sua vida. Eu não sei qual é as Lias da sua vida. Veja bem, viu, homens? As Lias são os problemas. Deixa isso bem claro. As Lias são um problema, porque senão fala assim, né? Sai de casa, fala, aí os homens saem de casa amanhã e falam assim, deixa eu enfrentar as minhas Lias. Ó, viu? Aí as mulheres já oram, vai mesmo, enfrenta a sua Lia vai ser terrível. Nós temos que entender que Jacó conquistou Raquel. Não porque ele desejava, ele conquistou a Raquel porque ele permaneceu. Nós precisamos permanecer. Quem permanece, conquista. Ei, ano que vem, esse ano foi o ano da ressurreição. Deus, ele está ressuscitando em nós o desejo de estarmos na igreja. Quantos esse ano veio para a igreja e disse, esse ano eu vou adorar ao Senhor? Quantos se levantaram e disseram, eu vou fazer algo novo para a minha vida com o Senhor? Eu quero te dizer, ano que vem é o ano da conquista. Então nós precisamos permanecer, perseverar. Se você perseverar, você irá conquistar. Aleluia. Aleluia. Aqui não está sendo uma palavra de dizer assim, isso aqui é uma palavra, essa palavra que tem igreja que fala assim, como que é? Motivacional. Não, aqui está dizendo. Eu estou dizendo para você perseverar porque você vai conquistar, porque a palavra está dizendo que Jacó, ele conquistou. Jacó passou pela dificuldade, mas ele perseverou e conquistou. Nós também vamos conquistar, porque a palavra de Deus, ela foi escrita para nós. Essa palavra é um espelho para nós, para vir refletir aquilo que sonhamos, desejamos e buscamos. Não é o desejo do olho, dos desejos de um desejo, como foi falado aí, e desejou e pegou. Não, é o desejo no meio
da luta, o desejo de conquistar no meio da dificuldade. Nenhum soldado vai para a batalha querendo morrer, vai? Nenhum exército vai para uma batalha querendo perder, vai? Então eles vão para quê? Para quê? Para ganhar, para conquistar e mais, para sobreviver e viver. Esse exército que está aqui nesta igreja, ele não vai para a batalha para morrer, ele vai para a batalha para conquistar, em nome de Jesus. Aleluia! Vai. Jacó deixou esse exemplo. Eu quero dizer aqui que tem gente que está a um passo da promessa, mas o diabo está tentando arrancar ele ou ela daquilo que irá receber. Então abra seus olhos, permaneça, persevere, fique. Deus não terminou, porque a hora que Ele terminar, você vai receber a sua promessa. A sua promessa tem que estar alinhada com Deus, viu, queridos? Amém? Eu já falei isso aqui, não adianta que você é casada, e aí ora para o marido do outro, que Deus não vai estar nisso aí, não. Ele dá ordem ao invisível também para acabar com o pecado. Você não pode desejar algo que não esteja alinhado com o Senhor. Mas se você estiver alinhada com o Senhor, aquilo que você está buscando do Senhor, vai trazer para você algo que você também vai honrar o Senhor, pode ter certeza. Ele vai cumprir. A cruz do processo prepara você para o peso da promessa. Não é o peso da promessa. O peso da promessa, às vezes a gente acha assim, é um peso, fala, eu estou cansada. Não, o peso da promessa é porque quer dizer que é um grande valor. Ele é um peso de ouro, de valor. Mas a cruz nos prepara para isso. Jacó carregou a cruz. Jacó trabalhou 7 mais 7. Tudo bem, ele casou em seguida com Raquel, mas ele teve que trabalhar 14 anos. São 14 anos, Gleice, de dor, 14 anos de frustração, 14 anos trabalhando de graça, 14 anos esperando para se livrar, para ser livre. Jesus pagou o preço para nos libertar e ser livre. Nós já podemos viver os milagres e as promessas do Senhor. Interessante que foi essa cruz que fez a Lia de Jacó fez ele sofrer, mas foi exatamente isso que tornou apto a receber Raquel. Foi exatamente isso. Antes de Deus entregar o que é precioso, Ele nos molda com o que é pesado. Outro dia eu vi lá o Vitor, vou usar o Vitor, porque o Vitor, a namorada já até olha, né? Então, tocou o telefone, estava lá, minha mulher. Aí eu olhei, bem na hora eu olhei, falei assim, ela é sua mulher, Vitor? Não, é minha namorada, então tira isso aí. Ela é sua Raquel, vai esperar por ela aí, filho. Não, é só o modo de dizer. Eu falei, então, mas o modo de dizer está errado, minha noiva. Aí eu já fiz umas outras perguntas que eu não vou perguntar para aqui, né? Já fiz um relatório. Não. Então tá bom. Então isso aí não condiz com aquilo que você está colocando no seu telefone. Ela é uma princesa que você está esperando. Não trate aquilo que Deus vai te entregar como qualquer coisa, queridos. Dê nome certo à coisa certa. A promessa de Deus, ela é promessa de Deus. Aquilo que é para ser noiva é noiva. O Senhor, Ele quer que nós tratemos as coisas dEle com zelo, com carinho, com amor, com perseverança. Nós não podemos usar de qualquer forma aquilo que o Senhor vai nos entregar. Nós não podemos nomear do jeito que nós queremos, amém? Lia, ela traz as lágrimas. A espera, muitas vezes, do noivo para a noiva é demorada. Mas eu posso te garantir que o propósito da espera, quando você alcança, é 100 vezes melhor. É sobrenatural.
A cruz que você carrega está te habilitando para aquilo que Deus vai colocar nas suas mãos. Assim como Jacó, você pode estar aqui vivendo a fase de Lia. Você pode estar vivendo uma fase difícil. Você pode estar, entrou aqui nesta noite e fala assim, nossa, eu estou difícil, financeiramente eu estou apertada, eu não tenho mais sentido, não tenho alegria, é sem explicação o que eu estou passando, mas o Espírito Santo de Deus diz para você através desta palavra, a promessa do Senhor não está perdida para a tua vida, a promessa não está atrasada, a promessa só está esperando o seu coração terminar de se alinhar, aleluia. Então deixa Deus alinhar aí, queridos, deixa Deus alinhar o que Ele precisa alinhar, não dá para viver de qualquer jeito, deixa Deus alinhar o que Ele quer alinhar. A promessa está à porta, a promessa, ela não está cancelada, ela está se alinhando à ordem invisível de Deus. Você não está vendo. Jacó não viu. Jacó viu? Não. Quando ele acordou, tudo já tinha acontecido. Mas o Senhor em nenhum momento perdeu o controle daquela situação. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da situação. Deus está no controle de tudo. Eu declaro para a sua vida nesta noite, esta palavra, queridos, que existem processos que podem estar atrasados, que você acha que não estão chegando. Mas o Senhor, Ele está ajustando todas as coisas para que você chegue no destino correto. Existem Lias que você enfrentou, mas são elas que te protegeu para que você não caísse. Não existe situação que você fala assim, ó, agora não dá nem para voltar para trás. Alguém já passou uma coisa assim, meu Deus, agora não dá para voltar para trás. O que eu tenho que fazer? Vamos seguir. Não é verdade? Uma das coisas assim é aqueles que, principalmente, aí eu vou falar, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, que tem uma caminhada com o Senhor, que experimentou do amor de Cristo, que experimentou ser tocado de Cristo. Tem como a gente voltar para trás? Não tem. Nós experimentamos do melhor. Não tem como voltarmos para trás. Quem experimentou face a face, tem como voltar para trás? Não tem como voltar para trás. E nem precisa eu estar falando, né? O Espírito Santo, ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando. A promessa não está perdida, queridos. Existem lágrimas que Deus permitiu para que você venha prosseguir e receber o que Ele vai te entregar. Porque na hora que você receber, ninguém vai roubar o que Deus te deu. Existe Raquel te esperando. Existe promessa te esperando. Existe palavras que foram lançadas sobre a sua vida de bênção que está te esperando. Nada do que Deus falou sobre você morreu. Nada do que Deus prometeu para você foi apagado. O que o Senhor prometeu está sendo ordenado. Deus, Ele não faz nada na desordem. Então Deus, Ele coloca tudo em ordem. A ordem invisível de Deus para nos entregar o que Ele já falou sobre para nós. Lá em Gênesis 29, ele fala, não é apenas, né? Aqui não é um costume entregar. Não é costume. Não é apenas um costume. Esse versículo ele diz que não é apenas um versículo, mas é um princípio eterno. Deus, Ele não muda princípios. Deus, Ele não muda ordem. Se Ele disse que é assim, assim será. Para eu alcançar o reino de Deus, eu só vou se eu primeiramente
reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Se eu não fizer isso, eu não vou herdar o reino de Deus. Então existe uma ordem e Deus, ele trabalha na ordem. Ele trabalha no princípio. Deus nunca entrega a promessa antes de nos preparar. Então, se você entrou aqui nesta noite, e se você está num processo, se você está triste, às vezes você está abatido, às vezes você está desanimado, eu quero dizer, você está na rota certa. Mas como assim? Eu estou desanimado e estou na rota certa? Esse desânimo, ele tem que te fazer inclinar na presença de Deus. Esse desânimo tem que fazer você se alegrar na presença de Deus. Esse desânimo tem que fazer você entender que maior é o Senhor em você do que as coisas que vieram para te afligir. Que a promessa que Deus lançou sobre você é maior do que o sofrimento que você está passando. Então eu não sei como que você está. Se algo não veio do seu jeito, do jeito que você esperava. Eu quero dizer para você que Deus está reordenando, colocando em ordem a sua história. Deus está colocando em ordem a sua história. Se a tua espera está doendo, ou se essa espera doeu, eu quero dizer para você, se a Lia te machucou, se Lia machucou, se a dor machucou, se a frustração machucou, Raquel vai curar. Promessa vai curar, milagre vai curar, em nome de Jesus, receba esta palavra, em nome de Jesus, a Raquel vai curar você, a promessa do Senhor, aleluia. Se hoje você entrou aqui vivendo uma solidão, feche seus olhos, fique de pé. Se hoje você entrou aqui vivendo uma solidão, uma frustração, uma mentira, mentiram para você, ou você está dentro de uma mentira, de uma fofoca. Se você tem aí, feche seus olhos, querido, feche seus olhos. Se você tem algum pecado escondido, um desânimo, você está afastado, o Espírito Santo de Deus está te chamando nesta noite. Volta para o processo. Eu ainda estou te moldando. Eu ainda vou entregar para você o que eu te prometi.